Seja você se considerando um jovem de idade ou um jovem mental, todos carregamos a juventude como chama dentro de nós, tanto pelo que já vivemos, como pelo que gostaríamos de viver. Talvez seja difícil resgatar aquela sensação exata da infância, aquela que nos remete a lembranças boas e cativas. E aí, você hoje tenta refazer aquelas coisas e nada mais tem o mesmo sabor, já percebeu? Um filme da infância, uma música, um jogo de videogame ou um lugar. Talvez o que esteja embutido na boa sensação não seja o fazer em si, mas sim quem nós éramos naquela época e como isso reverberava em nós, como as coisas rebatiam e nos empolgavam ou tirava do sério. Hoje somos diferentes, mas o que implica no jovial é a capacidade de reconhecer o novo. Não sabemos tudo. Temos coisas novas ainda para saborear e viver. Isso é ser jovem. Com esse começo de filosofia de boteco, o nosso episódio de hoje vai investigar um caso que pode até ser considerado de pirataria. Recentemente descoberto que Vivaldi sofreu no século XVIII. E aí, vamos ver se Vivaldi foi mesmo vítima de pirataria? Ano passado, eu concluí o meu curso de regência pela Unesp e, como TCC, eu dirigi um recital com obras de Vivaldi e Heinrich Schütz, orquestra, coro e solistas. O motivo principal da seleção desse repertório? Descobriram, aliás, desde a década de 90, se sabe já, que algumas obras de Vivaldi foram pirateadas num processo de compra de obras para Dresden. Porém, em 2017 é que se firmou a última obra dessa leva como composição sim de Vivaldi. Vamos entender esse rolo melhor agora. Só destacando aqui que a fonte dessa pesquisa está sendo os estudos de Michael Talbot, que hoje é visto como o maior pesquisador da obra e vida de Vivaldi, que está inserido em diversas comunidades que também pesquisam a música e a história do compositor vienense. E o que eu trago aqui está contido em artigos e livros de sua autoria. Além do recital que foi realizado no Instituto de Artes da Unesp, devo salientar que as partituras todas desse recital foram editadas, por mim também, a partir das fontes históricas mais antigas disponíveis para acesso. Então, no caso das obras de Schütz, tive acesso a edições antigas, não são as fontes históricas manuscritas dele, né, autógrafas não são, mas são as edições mais antigas e ainda no estilo de tipografia de época, né? E as partituras do Vivaldi eu tive acesso aos manuscritos que estão sob o nome de Galuppi. E é engraçado notar que em nenhum momento diz que a obra é do Galuppi, mas que aquelas folhas, aquelas partituras são do Galuppi. E a escrita provavelmente é do Baldam. Então foram essas as fontes usadas para criar partituras que também vão estar disponíveis no site IMSLP para consulta e downloads e etc. Resumão então da história. Na segunda metade do século XVIII, estamos falando então de 1751 para frente, em Dresden, o que seria a Alemanha, viria a ser parte da Alemanha, a corte de Dresden procura o então mestre de capela, na época era o senhor Georg Schürer, para realizar uma encomenda de obras da Itália, de compositores que estavam em alta, para realizar essa música em suas igrejas. Não vou me aprofundar em motivos, mas a questão basicamente é uma certa escassez que tinha na época em Dresden de composições e que forçaram então a corte a importar essa música, que inclusive a música vocal italiana era vista como um grande potencial, e trazer isso para a igreja com as devidas
ajustes, claro, poderia ser de bom tom para o povo, para a corte e para o povo. Schroeder acaba se encontrando com o dono de uma firma de cópias, o Giuseppe Baldan, que responde o seguinte: deixa comigo, conheço muita gente e vamos fazer um catálogo bom aí para vocês. Baldan tem a excelente ideia de, talvez para tentar entregar no prazo também, colocar umas obras no meio desse catálogo que já passaram pela sua loja. Mudar ali o nome do compositor ou não deixar tão preciso quem foi. E é isso, meter bala na venda. A demanda foi alta e para um curto prazo de tempo até, né? A demanda feita pela corte, pelo senhor George Schroeder. Então, a demanda foi alta por um curto prazo de tempo, de acordo lá com os registros, e devemos entender isso, mas não justifica essa pirataria aí que pode vir a acontecer. Pois bem, ele montou um belo catálogo e no meio haviam obras de diversos compositores em atividade na Itália. Inclusive, algumas indicadas como compositor o Baldassare Galuppi, mas que no século XXI foram comprovadas que eram de outro compositor um pouco mais antigo, Vivaldi. Bom, sua cabeça deve estar cheia de perguntas, né? Eu vou tentar responder algumas principais agora. Mas se caso ficaram algumas, me escreva aí que a gente tenta responder num futuro, no próximo episódio. Quem sabe uma parte 2. Mas destaco as seguintes. Como essas partituras foram parar na loja do Baldan? O Vivaldi levou lá? Baldan era copista do Vivaldi? Como que é essa história? Olha, aparentemente não, mas passaram pela loja do Baldan para trabalhar mesmo, ser funcionário e tal, duas figuras da família de Vivaldi, Daniele Mauro e Carlo Vivaldi, dois sobrinhos do compositor veneziano. E eles tinham acesso às partituras do Antônio Vivaldi. Então tem-se aí uma hipótese do porquê essas partituras terem ido parar na loja de cópias. Outra pergunta talvez seria, como que o Talbot descobriu que são do Vivaldi? Bom, foram algumas etapas. Primeiramente, o pesquisador Peter Ryan, no início dos anos 90, reconheceu a música de Vivaldi em fragmentos encontrados por Talbot em 1982. Se tratava já do Beatus Vir RV 795, dando início a uma pesquisa aprofundada desse catálogo do Baldan, que acabou reatribuindo nada mais nada menos que 5 obras de Vivaldi, que estavam sob a assinatura de Galuppi. E aí, partindo de um senso estético, Talbot passou a questionar as cópias desse catálogo e observar o que poderia ser ou não do Vivaldi. Nessa brincadeira aí, até 2017, as seguintes obras foram reinseridas no seu catálogo, no catálogo de Vivaldi, né? As peças recém-incorporadas são Nisi Dominus, RV 803, Dixit Dominus, RV 807, Lauda Jerusalem, um RV de anexo, né, 35A, e além do Beatus Vir, RV 795, e o Letato Sum, RV 827. Essas duas últimas fizeram parte do meu recital de TCC. Alguns casos, como o Beatus Vir, RV 795, encontraram-se fragmentos do manuscrito original. Dessa vez, sim, feito pelo Vivaldi. Aí, checkmate. Última pergunta. Ninguém na época percebeu que essas obras já haviam sido executadas? Pois bem, a música sacra era executada de forma muito ágil, né? Atualizações de obras para a liturgia ocorriam semanalmente. A música era escrita para daqui 3 dias ser executada. Provavelmente essa obra foi executada na Itália poucas vezes, sob o mando de Vivaldi, e logo outra encomenda tomou seu lugar. E além disso, tem uma distância geográfica também, né? Que pode ter sido um percalço aí para os direitos autorais da época. Alguns vídeos do recital estão sendo adicionados pouco a pouco no meu canal do YouTube.
Dependendo de quando você escutar esse episódio aqui, pode ser que todos já tenham sido inseridos lá, então dá uma conferida. Dá uma procurada por Lennon Strabelli no YouTube ou acessa pelo link aqui da descrição, tá bom? Espero que você tenha gostado de saber desse monte de informações e tire aí suas próprias conclusões sobre isso, né? E muito obrigado por sua atenção até aqui e até o próximo episódio. Valeu!